Perguntar ao senhor ministro, pegar duas questões, especialmente são duas questões muito nesses últimos dias, inclusive com muita tensão política e pouca qualidade no debate, sobre a tal, entre aspas, blindagem, que já a expressão já causa certa estranheza, né? Uma PEC da blindagem. Afinal, a Constituição não está para blindar ninguém do cumprimento das leis e do reconhecimento de direitos, né? Mas, e a questão da anistia? Eu queria começar pela questão da anistia, que é uma questão muito sensível. O senhor acredita que é possível anistiar os condenados no 8 de janeiro? E por que, a quem nos acompanha, eu estou perguntando ao ministro Aires Brito. Foram centenas condenados pelos acontecimentos de 8 de janeiro aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E mais recentemente, vocês estão acompanhando o julgamento do que foi dividido, chamado de primeiro núcleo. 8 réus, a princípio, foram condenados, e todo o Brasil acabou assistindo, inclusive um dos condenados é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí tem toda uma discussão da anistia. Ou uma anistia ampla, geral e restrita, como alguns chamam, ou uma anistia light, que é algo também curioso. Para não fazer uma pergunta muito longa, o curioso é que setores extremistas se apropriaram de uma bandeira histórica dos setores progressistas, ampla, geral e restrita, que era uma bandeira da anistia na luta contra o regime militar discricionário, arbitrário, dos 17 atos institucionais, atos complementares e por aí vai. Aí eu pergunto, senhor, com base na Constituição Cidadã, feliz definição do deputado Luiz Guimarães, é possível uma anistia a esses revoltosos e aos condenados? O processo não terminou, claro, do primeiro núcleo que o Brasil inteiro assistiu recentemente. A anistia como extinção de punibilidade ou redução da punibilidade, extinção de pena, redução de pena. De pena eu digo que a lei prevê para uma infração, para um crime, está prevista na Constituição, no artigo, salvo engano, 21(17). Compete à União anistiar certas pessoas, conceder anistia. Agora, surgem dúvidas, questionamentos razoáveis, perceptíveis, compreensíveis. Pode-se anistiar, por exemplo, o próprio Estado, que diz respeito às suas leis. O Brasil é uma democracia. No artigo 1º diz, chama Estado Democrático de Direito. O artigo 1º cabeça chama o Brasil de Estado Democrático de Direito. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em, literalmente, Estado Democrático de Direito. É um Estado de direito, Estado que respeita o direito por ele mesmo criado. Mas é um Estado de direito democrático de direito, que respeita o direito por ele mesmo criado democraticamente, ou diretamente pelo povo, referendo, iniciativa popular, por exemplo, plebiscito, é o povo criando o direito diretamente, ou por intermédio de seus representantes eleitos, é criação indireta do direito. Se o Estado, mas o Estado não é senão seus agentes em ação. É o presidente da República, é um ministro do Judiciário, é um senador, é um deputado. O Estado é, na prática, dinamicamente, juridicamente, seus agentes em ação. Quando um agente age em nome do Estado, é o próprio Estado. Se se perdoa, se anistia um agente do Estado enquanto agente do Estado, não é anistia, é autoanistia. E se perdoarmos o Estado, espatifamos a noção de Estado Democrático de Direito. Deixa ser um Estado que respeite o direito por ele mesmo criado ou para ele mesmo criado democraticamente. Então, o Supremo vai ter que se debruçar sobre isso. Agora, e a outra pergunta, mesmo que não se anistie nenhum agente estatal, que seria a autoanistia, anistia o particular, e quando o crime for de atentado à democracia? A tentativa de abolição do Estado democrático, tentativa de abolição do Estado ou atentado violento ao Estado democrático de direito? Cabe. Olha, essa é outra pergunta que o Supremo vai ter que responder. Por quê? Porque a democracia, na Constituição, é o princípio dos princípios. Tanto que não há crime de
de erradicação da democracia. É tentativa de golpe de Estado, tentativa de eliminação da democracia. Porque se o golpe der certo, ninguém não vai apurar mais nada. A ditadura não vai deixar que se apure. O atentar contra a democracia já é um crime. Entendeu bem, né? Perfeito. Por quê? Porque se consumar o golpe de Estado, se consumar o atentado violento ao Estado Democrático de Direito, é ditadura. E a ditadura não vai deixar apurar nada. Vai até blindar os que perpetraram o ataque mortal à democracia. Então é outra pergunta. Cabe anistiar quem atentou contra a democracia? Por que isso, Vila? Porque a democracia... Há uma lei suprema, né? Essa aqui. Nessa lei suprema, formalmente, há um princípio, só há uma lei suprema, formalmente é a Constituição. E só há um princípio supremo aqui, um princípio continente, um princípio que está acima de tudo e acima de todos. Tudo é conteúdo desse princípio. Separação dos poderes, liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa, tudo é conteúdo de um só continente, democracia. Se você espatifa o continente, rui tudo. Quando se atenta contra a democracia, é possível ser anistiado? É o mais atrevido dos crimes, o mais danoso dos crimes, o mais coletivamente, digamos, atentatório da dignidade de um povo. É atentar contra a democracia. Porque a democracia é o único regime político civilizado. Tudo mais é barbárie, tudo mais é ditadura. Então é outra resposta que o Supremo vai ter que dar. Cabe anistiar quem atentou contra a democracia, e parece que esse núcleo de que você falou é constituído por pessoas que tentaram um golpe de Estado, tentaram abolir por meio violento, daí o 8 de janeiro como ato final, o regime democrático. É interessante porque a alteração do Código Penal, 359L, 359M, né, abolição violenta, Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, foi justamente promulgada essa alteração a 5 de maio de 2021. Portanto, ninguém pode dizer que é algo desse governo, foi do governo anterior. E quem era até o presidente do Senado era o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Então lá foi feita a essas alterações que hoje foram, inclusive agora estão presentes na análise das penas atribuídas aos réus. Aí eu pergunto, aproveitando esse gancho, quando o senhor está dizendo, é uma cláusula pétrea? Pétrea, só lembrar quem nos acompanha, aquela que só pode ser mudada por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. É de pedra, não pode ser mudada. Pétrea é de pedra. De pedra. Nesse sentido, um Congresso ordinário no sentido jurídico, evidentemente, não pode fazer qualquer alteração. Eu pergunto ao senhor justamente isso. É uma cláusula pétrea esse atentado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, viola algum princípio basilar que não pode ser alterado pelo Congresso ordinário? É o Congresso Nacional, valendo-se da lei, como serviente, como instrumental da democracia. A lei a serviço da democracia, proibindo, portanto, a abolição do Estado Democrático de Direito e proibindo o golpe de Estado. Porque, então, nesse caso, como a democracia é o princípio que tenta, sob o prisma da preservação pelo direito penal, o direito penal aí está a serviço da democracia. O direito penal é formalmente lei, mas nessa perspectiva de salvar a democracia, é substancialmente constitucional, entendeu? A disposição normativa é lei em sentido formal, porque é feita pelo Congresso Nacional e não pela nação, porém, substantivamente, materialmente, é constitucional, porque partilha da natureza, da configuração, da ontologia do próprio bem visado, em última análise, que é a defesa da democracia. Por isso que o Supremo tem competência. Porque o Supremo defende substantivamente a democracia, fala por último, e formalmente a Constituição. Por quê? Porque a democracia é o princípio supremo. Tem que estar sob os cuidados de um Tribunal Supremo. E a lei suprema, veiculadora da democracia como princípio substantivamente supremo, é a Constituição, formalmente suprema. Lei formalmente suprema, princípio substantivamente supremo, Tribunal Supremo. Só há um Tribunal Supremo, só há uma lei suprema, só há um princípio substantivamente supremo. É a trajetória que vai do Supremo para o Supremo. Perfeito. Aí eu vou aproveitar, estamos aproveitando para explorar
ministro Aires Brito, dessas questões polêmicas, né, que estão sendo colocadas no momento e utilizadas politicamente. Isso também faz parte da política. Alguns falam assim, mas esse é um processo que deveria ter começado na primeira instância. Dizem isso. E porque só tem uma instância, você vai recorrer a quem se for condenado? A opinião do senhor? Olha, no artigo 96, número 1 da própria Constituição, está dito que os tribunais, a partir do Supremo, têm competência para editar regimentos internos, dispondo sobre a eleição dos seus órgãos diretivos, dos tribunais, e sobre a competência e o funcionamento de cada tribunal. Competência e funcionamento de cada tribunal, regimento interno, respeitadas as normas do processo e as garantias processuais das partes. Esse regimento é lei em sentido material e habilita os tribunais, o Supremo no meio, a dispor nesse regimento interno sobre, digamos, a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. E dentre as competências do Supremo está a primeira de todas, guardar a Constituição formalmente como lei suprema e a democracia substantivamente como princípio supremo, princípio do Supremo. Mas a ponto de se poder dizer o seguinte, Vila, você é um mestre da linguagem. A democracia como princípio substantivamente supremo da Constituição não é princípio supremo por ser guardada por um tribunal supremo, guardada em última análise. A mesma coisa. A lei suprema, que é a Constituição, formalmente suprema, não é lei formalmente suprema por ser guardada por um tribunal supremo. O tribunal é que é supremo por guardar formalmente a lei suprema e substantivamente o princípio supremo da democracia. O prestígio todo, a importância toda, a essencialidade toda do Supremo Tribunal Federal decorre de sua função. O Supremo é instrumental das coisas.